Queridos, olá! Dizem que a única certeza que se tem na vida é a da morte. Eu prefiro acreditar que existem outras certezas também, mas enfim, é inegável que todos iremos morrer. Mas a morte, ou o fim da vida, assim como o início da vida, não é um processo simples. É, digamos assim, uma passagem. E esta passagem já foi muito explorada por diversos artistas de diversas áreas, sejam literatos, poetas, pintores e, obviamente, compositores. Neste episódio, vamos dissecar este fenômeno da passagem entre a vida e a morte. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu estava tendo uma discussão sobre astronomia com meu pai, que é engenheiro, e minha irmã caçula, uma irmã mais nova, aliás, minha primeira professora de piano. E aí ele nos contou uma coisa interessante naqueles livros do Carl Sagan, que o Sol iria crescer e daqui a 4,5 bilhões de anos ele iria engolir a Terra. E aí meu irmão virou e falou assim, como assim, engolir a Terra? Vai se tornar tão grande que vai engolir a Terra. E todo mundo que mora aqui, o que vai acontecer? Vai todo mundo morrer? Na verdade, todos vão morrer muito antes disso, porque o Sol vai ficar grande, vai aquecer tudo, a vida vai ser impossível. Minha irmã, quer dizer que todo mundo vai morrer daqui a 4,5 bilhões de anos e ninguém faz nada? Mas, na verdade, a vida, como conhecemos, ela é uma contínua troca de seres. Inclusive, mais precocemente que isso. Se você for analisar o nosso corpo, nós nos vemos as nossas células mortas, porque nossas células epiteliais trocam a cada 7, 10 dias, uma constante renovação, células morrendo e renascendo a todo tempo. As hemácias duram 120 dias, o ser humano, uns 65, 70 anos. A verdade é que todos irão morrer. E pensando mais, todas as populações irão morrer. E comecei falando mais ainda, os planetas, os sistemas solares todos, a maneira como a natureza é feita, né, como Deus fez esse mundo que nós conhecemos, é desse jeito. O problema é que quando nós nos damos conta que nós
simplesmente fazemos parte desse processo, isso nos angustia. Nos angustia demais, porque ninguém quer morrer. As pessoas têm medo de morrer. Compreensível. Mas, na verdade, muitas vezes as pessoas nem sempre têm tanto medo de morrer, mas têm medo de sofrer até a morte. E aí as pessoas perguntam, poxa vida, mas a medicina uma hora vai falhar, porque alguém vai morrer. Mas, na verdade, como eu disse no começo, a morte é um processo. E o que você quer dizer com a medicina vai falhar? Porque existe um ramo da medicina específico, especializado neste momento, onde sabe-se que o processo da evolução para o fim da vida já se iniciou. Então, o que a medicina tem a fazer é trazer as melhores condições possíveis para que este evento seja mais tranquilo. Por isso criou-se essa nova especialidade médica, que é a medicina paliativista. E para isso, eu tenho a honra e o prazer aqui no canal hoje de contar com um dos grandes especialistas no nosso meio, aliás, um convidado internacional, que mora nos Estados Unidos, meu grande amigo, Dr. Fernando Kawai. Nome de piano, hein? Nome de piano. E eu vou te falar, depois eu ainda vou comentar mais um pouquinho, uma das pessoas mais musicais que eu já conheci na minha vida. Kawai, é um prazer inenarrável ter você aqui para a gente falar da medicina paliativista. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história e explicasse um pouco melhor para o nosso público o que é a medicina paliativista. Doutor Alexandre, muito obrigado pelo convite aqui, um prazer. E acho que dando continuidade a essa história da passagem, o Buda lá, 2.500 atrás, ele disse a primeira lei nobre do budismo. O sofrimento é prevalente na vida. A vida é cheia de sofrimento. O envelhecimento, as doenças e as mortes virão a todos nós. Isso foi 2.500 anos atrás. Eu tive o privilégio de trabalhar na USP, nas linhas de frente do Harlem, que foi onde eu fiz residência de clínica, na geriatria da Harvard Medical School, em Boston, na medicina paliativa da Stanford. Hoje sou professor assistente da Cornell. E te digo, mesmo com toda a tecnologia do mundo, com todo dinheiro do mundo, trilhões de dólares no sistema de saúde americana, a mortalidade segue. Posso perguntar qual que é a percentagem da mortalidade, doutor Alexandre? Percentagem da mortalidade? Quantos por cento das pessoas vivas vão morrer? Isso aí. 100%. Apesar de todos os avanços da medicina, seguimos a 100%. Como diria o Sr. Burns, enquanto não inventarem coisas como uma cura para 27 facadas nas costas, ou para a insuficiência cardíaca, ou para o Alzheimer, ou para o câncer metastático, ou para a doença pulmonar, ou para um acidente súbito, infelizmente, audiência. I have some bad news for you. Tenho algumas notícias ruins. Vai acontecer para você. Vai acontecer para mim. Doutor Alexandre? Vai acontecer para você. Essas são as notícias ruins, mas já vêm as outras leis do budismo e dizem porque a vida é cheia de mudança. Nós nascemos, nós crescemos, nós vamos para o colegial, nós vamos para a faculdade, nós nos casamos, nós temos filhos, nós ficamos profissionais, nós nos aposentamos, nós envelhecemos, nós morremos. A vida é cheia de mudanças. A gente gostaria de ser saudável para o resto da vida, mas adivinha o quê? Você pode ser um estudante de medicina, você pode ter uma morte súbita. Mas essa é tipo 5% das mortes. Você pode ser um advogado ótimo, um esportista, mas você pode ter uma doença degenerativa, um câncer. E você pode ter um Alzheimer. Seria ótimo te dizer que todo mundo vai envelhecer correndo a maratona, mas é um processo. Alguns de nós vão morrer assim, de repente. São 5% de nós. 20% vão ter um câncer que vão segurar as pontas e vão começar a cair. Muitos de nós vão ter uma pior, uma melhor. É um processo que é uma viagem, é uma jornada.
A jornada da saúde e a morte não é essa rapidinha. É uma passagem. E aqui sou para vocês, sou agente de viagens. Ai. Eu gosto, o nosso canal sempre fala muito sobre histórias, né, que ocorreram nos séculos anteriores, etc. e tal. Eu vou lembrar uma história aqui do século passado. Em algum dia, provavelmente 6 de fevereiro de 1991, estávamos nós e mais 178 calouros na Faculdade de Medicina. A nossa turma tinha 135 rapazes, né? E 45 meninas, quer dizer, 2/3 de 1/3. Hoje em dia era inverter, né? A mulherada invadiu a medicina. Mas, nesse dia que eu estou falando, foi um dia muito especial nas nossas vidas. Por quê? Foi a aula inaugural da Faculdade de Medicina, que foi lá no Teatrão, não é um pianão, gostoso, e tradicionalmente essa aula é dada pelo diretor da faculdade, né? E nós tivemos a honra de, naquela época, o nosso diretor foi o professor Adib Domingos Jatene, que um dos maiores médicos aqui que o Brasil já produziu. Grande líder. Esse ano faz 10 anos da sua morte. E ele falou coisas assim, muito, muito fortes, como, por exemplo, se você quiser ser um bom profissional, no caso médico, é bom que você seja reconhecido pelos seus pares, né? Quer dizer, um cardiologista que os outros cardiologistas falam, não, esse cara é bom, etc. e tal. E naquela época não tinha internet, não tinha nada. Hoje em dia, no mundo das redes sociais, volta e meia algumas frases acabam voltando à tona. E volta e meia, uma frase dele, que é uma frase assim, fantástica, é sempre citada, que é a seguinte frase: médico tem que curar. Se não puder curar, tem que aliviar. Se não puder curar nem aliviar, ele precisa confortar. Médico tem que ser especialista em gente. Essa frase até arrepia, né? Aí eu te digo, Kawai, que belo paliativista ele foi sem ter sido, né? Porque não existia, né? Como um ramo da atuação, uma coisa das últimas vertentes. Ele começou, ele foi definido no Centro Sphere Hospice em Londres, já foi no meio do século passado, mas nos Estados Unidos foi reconhecido como especialidade lá para 2010, é muito recente. Mas eu falei da história de agente de viagem, né, doutor Alexandre, o que acontece? Eu como médico fui muito treinado em curar e diagnosticar e curar, mas o que acontece? Câncer metastático, demência, insuficiência cardíaca terminal, as pessoas vão falecer. E nessa hora, ser especialista de gente, lá o Buda lá atrás diz que a vida é cheia de sofrimentos, mas ele também disse para nós, é possível terminar o sofrimento, aliviar o sofrimento. E a medicina paliativa, qual que é a definição principal dela? O alívio do sofrimento. E o alívio do sofrimento, já deixo claro, não começa lá no final, quando o câncer e o paciente está morrendo. A hora do diagnóstico de câncer metastático, no diagnóstico de insuficiência cardíaca, a pessoa já precisa de ajuda. E o sofrimento, a nossa faculdade lá em 91, 2000, era assim, diagnóstico, tratamento físico. Mas o sofrimento, ele é físico. Eu preciso saber tratar a dor do câncer, mas ele é psicológico. Eu estou com câncer, meu Deus, eu estou morrendo de medo. Como que eu trato esse medo? Ele é social, a família. Meu pai, que sustenta a gente, vai falecer, e agora? Ele é social, ele é espiritual. Será que Deus está me castigando? Isso é um castigo de Deus? Ele é multidimensional. E a medicina paliativa deve ser utilizada no momento do diagnóstico de doença grave. E viver é morrer. E morrer é viver. E você encontrar com seu agente de viagem o quanto antes te ajuda a se preparar para a jornada. Você está indo lá para o deserto do Saara. Ele tem 0 graus à noite, 40 graus de dia. Eu vou te ajudar a se preparar para a viagem.
E eu acho que é uma boa ideia encontrar com gente que age o quanto antes. Na saúde final. Essa história do ser especialista em gente, eu vejo uma coisa muito curiosa, porque assim, não à toa a paliativa vem da geriatria, né? E eu imagino que, talvez com a exceção da pediatria, entre as áreas médicas, a paliativa é a que mais tem contato com todo o entorno do paciente. Porque, assim, a morte é um evento físico, mas também jurídico, né? Emocional, né? Existem as pessoas que vão ser deixadas, né? Existem as pessoas que estavam na dependência da sua atividade e não. E existem as próprias questões filosóficas e religiosas, né? Do próprio paciente que estava sofrendo, né? Então, você fala do budismo, no cristianismo é a mesma coisa. O sofrimento faz parte, digamos assim, daquilo que você, das expiações da vida, do qual uma hora você vai ter que passar por isso de qualquer maneira, mas as pessoas têm uma vivência diferente. Mas a medicina paliativista, ela tem muito essa questão mais de todo o entorno, além do indivíduo, né? É impossível tratar um indivíduo com uma doença terminal sem entender a família dele, o papel social dele, a interpretação espiritual dele. E, por exemplo, eu sempre fui muito técnico, né, doutor Alexandre? Sempre assim, o cara que, né, qual que é o estudo randomizado, qual que é o diagnóstico, qual é o tratamento, qual que é o algoritmo. Mas, para lidar com a morte, por exemplo, você lida com a questão religiosa, do sagrado. E o sagrado pode ser, para algumas pessoas, a religião, seja qual ela for, mas o sagrado pode ser o contato com a família, ele pode ser o contato com a natureza, ele pode ser o contato com a música, mas basicamente o sagrado é o contato com algo maior. E como médico, eu talvez tenha que diagnosticar e tratar o câncer, mas eu tenho que perguntar para o médico, para o paciente, e como médico eu tenho que chegar nisso. Como que é o seu sagrado? E talvez, já que você vai morrer, o que é importante para você considerando isso, e como que eu posso te ajudar a concretizar isso que é importante, já que estamos aos 45 do segundo tempo. Não, a gente está no primeiro minuto do segundo tempo. Ainda bem. Por isso que eu acho que tem que chamar o paliativista no primeiro minuto do segundo tempo, não aos 45 do segundo tempo, porque tem muita coisa para você ajudar o paciente, você chamar lá no final. É que nem nesse jogo outro dia um encontro com a Cris Moran, que faz fisiatria, né? E ela falou a mesma coisa que serve para o paliativista. Você não precisa chamar só na hora que o paciente já tem a sequela ou já está lá no leito de morte recebendo lá a extrema-emoção. Não. Aliás, pelo contrário, né? É o que a gente fala, é uma passagem, é um processo, né? Então, essa passagem tem um tempo, né? Tem um time, né? Nas mortes naturais, né?